Estou de volta para discutir hoje os limites da psicanálise. Esse é um tema que eu escolhi diante de tanta indefinição, diante de tantas mentiras até que criam em relação à psicanálise. Afinal de contas, o que é a psicanálise? Quais são os seus limites? Então, neste vídeo, eu pretendo mostrar inicialmente que a psicanálise não pode se misturar com crenças, não pode se misturar com ideias que estão além das ideias propriamente científicas. Aqui no Brasil, infelizmente, tem acontecido uma espécie de mistificação da psicanálise. Eu vi recentemente, uma propaganda onde se falava de uma psicanálise espírita. Vi também outro dia uma outra propaganda falando sobre psicanálise cristã. Então é importante entender que esses adjetivos, a ideia, de que pode existir uma psicanálise religiosa, é, antes de mais nada, um assinte, uma afronta à verdadeira psicanálise. Porque a psicanálise, se pudermos entender de uma forma, diríamos, básica, ela nada mais é do que um método terapêutico, um método científico para estudar a mente, para estudar aquilo que Freud chamou de inconsciente. Então é importante, termos em mente que quando nós falamos em psicanálise, nós estamos falando de algo que não tem nenhuma relação com religião, com misticismo. É muito importante você que está do outro lado entender que quando você busca um orientador espiritual, você não pode confundir isso com um psicanalista. O psicanalista, mesmo que ele seja um pastor, um padre, não é proibido que um indivíduo que tem uma religião se torne um psicanalista. Mas é importante dizer que ele sempre terá que separar uma coisa da outra. Eu lembro, sempre digo isso aos meus estudantes que são religiosos, não existe nada de mal em você ter sua religião, mas não confunda a psicanálise com misticismo, a psicanálise com religiosidade. Isso é, antes de mais nada, desonestidade intelectual. É contar com a ignorância do nosso povo. Infelizmente, o brasileiro, até talvez por causa da baixa escolarização, às vezes confunde, não sabe, entender o que é científico e o que é oriundo do senso comum, que surge a partir de um viés, diríamos, menos criterioso. Então, quando nós falamos da psicanálise, nós estamos falando de uma teoria que trabalha com a ideia do inconsciente. O que é o inconsciente? O inconsciente é esse outro, é uma parte da mente que o indivíduo não tem acesso direto. É uma parte que pensa, mas o indivíduo não tem contato com esses pensamentos. É possível imaginar aí o inconsciente, como uma área proibida à consciência. Mas isso não faz do inconsciente uma coisa espiritual. Não é porque o inconsciente é uma outra parte da mente, uma parte não acessível, que ele pode ser confundido com algo espiritual, algo místico. O inconsciente é, na verdade, uma parte da mente, uma parte do sujeito. Por isso,
Ao pensarmos a mente, nós estamos falando em algo vivo, em algo ligado àquela personalidade, àquele eu. O psicanalista não deve se interessar por vidas passadas, por salvação. Essas ideias são ideias religiosas que não trazem nenhum benefício, né, para o consulente. Então, se você visita um psicanalista e ele te convida a fazer um mapa astral ou receber, né, algum tipo de passe espiritual, entenda que isso não tem nada a ver com a psicanálise. Está acontecendo aí uma mistificação. Não existe psicanálise cristã ou mesmo ateísta. A psicanálise não se importa, né, com essa parte da religião. Ela tem que trabalhar aí a montagem da personalidade humana. O psicanalista é aquele que vai estudar os elementos retirados da infância. Como é que o indivíduo vivenciou as relações em sua infância, na sua juventude. Mas isso não tem nada a ver com vida passada, não tem nada a ver com reencarnação. Quem diz que isso é possível, né, de ser colocado dentro da teoria psicanalítica, mente. Está, na verdade, mistificando, enganando. Então, psicanálise é uma coisa, religião é outra coisa. Aliás, a própria psicanálise tem os seus limites. Daí o tema do vídeo de hoje, ou seja, né, os limites da psicanálise. A psicanálise não pode curar a todos e a tudo. Por quê? Porque a psicanálise, como eu disse, é apenas um método terapêutico. Para a psicanálise funcionar, eu brinco com os meus estudantes que o calcanhar de Aquiles da psicanálise é o interesse, o desejo do analisando. Se o indivíduo não estiver disposto, não há cura. Se o indivíduo não estiver aberto, se ele não cooperar, não haverá nenhuma condição de melhora daquele sujeito analisado. Por quê? Porque a psicanálise não é uma cura xamânica, não é uma cura mágica, algo que acontece, né, a partir de uma força misteriosa. Nada disso. A psicanálise, antes de mais nada, funciona a partir de um acordo entre partes. O analisando precisa entender o quanto ele é responsável pela sua melhora, o quanto ele é responsável pelo seu desenvolvimento. Por isso, o psicanalista não deve mistificar. Nessas quase 3 décadas, né, analisando, lidando com pessoas praticamente todos os dias, eu tive muitos sucessos, pessoas que se beneficiaram bastante com a terapia, com a análise, mas outras pessoas não foram tão bem, não se adaptaram, não se identificaram ao método. Então, entendam, né, que há limites na psicanálise, porque, na verdade, os limites da psicanálise são os limites humanos. A psicanálise não é uma coisa sobre-humana, não é algo que age, né, magicamente. O psicanalista é apenas alguém que estudou bastante para conhecer o psiquismo, as leis que regem, né, a estrutura mental, o aparelho psíquico, o que pode ser pensado a partir dessa noção técnica do inconsciente. Ou seja, né, ao contrário de ser um guru, um xamã, ele é um estudioso, um cientista da mente humana. É aquele que vai se debruçar por anos para entender melhor aquilo que acontece
naquilo que chamamos de inconsciente. Vejam, né, que falar nesses limites é falar de algo que está muito além do senso comum. A psicanálise só funciona quando o indivíduo está aberto e disposto a se revelar. Não se revelar no sentido intencional e consciente, mas à medida que a terapia avança, à medida que o indivíduo está sendo psicanalizado, muitas coisas que estavam represadas neste inconsciente passam a vazar. E o método psicanalítico se baseia na interpretação. O psicanalista é aquele que vai interpretar, é aquele que vai dizer o que está acontecendo nos bastidores do indivíduo, do sujeito. Por isso, há um método aí, uma metodologia, há um recurso importante que pode ser usado, né, a favor do analisando, mas é um recurso científico, um recurso, num caso, sustentado não pela crença, não por algo miraculoso, mas sustentado por uma expertise, sustentado por uma área científica do conhecimento. Então você que de repente quer passar por uma psicanálise, você que de repente quer estudar psicanálise, tome muito cuidado com as mistificações. De repente você perde tempo, faz um curso aí, né, de 1, 2, 3 anos, apesar que hoje eles estão mistificando e estão reduzindo, né? Eu já ouvi pessoas que querem se tornar psicanalista em 3, 4 meses. Ou seja, estão te enganando. Vão tirar o seu dinheiro e você não vai ser aquilo que você gostaria de ser. Se você quer se tornar um psicanalista, aprenda a se desvincular do relógio. Não fique tão ansioso ao ponto de apressar demais um processo que é longo, normalmente longo. Você vai perder aí alguns anos, né, até ter embasamento, condição de ajudar outras pessoas. Primeiro, o psicanalista é aquele que se autoanalisa. Ele precisa também se conhecer. É um processo, né, demorado por isso. Daí eu sempre dizer aos meus estudantes, né, se você quer se tornar um bom psicanalista, aceite aprender. Aprenda do jeito certo. É importante que não nos auto-enganemos, ou seja, aceitar a ideia de que o conhecimento psicanalítico ou qualquer outro conhecimento é algo fácil, é, antes de mais nada, algo perigoso para uma pessoa séria. Para você aprender, você vai ter que ler bastante, você vai ter que estudar bastante, você vai ter que se deparar, né, com limites dentro desse percurso educacional. Não existe coisa fácil. Essa coisa de ficar lendo trechos, partes, né, de textos e achar que é um especialista, é bem a cara da contemporaneidade, da modernidade. Mas eu quero que vocês entendam que quando se fala dos limites da psicanálise, um desses limites é também o perfil, o conhecimento do psicanalista. Muitas vezes não é bem o limite da psicanálise, mas o limite do psicanalista, daquele que quer psicanalizar, daquele que quer ajudar. Ele não teve nem mesmo tempo para se construir como esse profissional. Então, entendam bem, eu até resolvi falar sobre esse tema para fazer com que você tenha em mente que os limites da psicanálise estão ligados ao limite de qualquer campo acadêmico. Há limites vinculados ao aprendizado, ao processo de aquisição do conhecimento. Depois existirão limites ligados à aplicação do conhecimento, de como você vive
aquele conhecimento que você recebeu teoricamente no seu consultório. Então notem, né, que isso não tem nada a ver com um dom mágico, isso não tem nada a ver com um xamanismo. Não é porque você foi escolhido, né, pelos deuses que você se tornará um psicanalista. Nós temos que deixar, né, a preguiça de lado e aceitar propriamente o trajeto para nos construirmos. Como diria um grande psicanalista, Erich Fromm, a coisa mais importante e vital é dar nascimento ao nosso próprio eu, àquilo que podemos ser. E eu quero que você aceite, né, esse programa como um chamado para conhecer mais seriamente a psicanálise. Entre no nosso site, nós temos artigos, você pode ler artigos, você pode conversar conosco até, né, pedindo orientação para a nossa coordenadoria. Aí é só entrar no www.sbph.com.br. Então entre no nosso site, é a Sociedade de Psicanálise Holística. O termo holos, aí, holístico, não tem nada a ver com religião. Ao contrário, o holístico aí significa pleno, significa aprender uma psicanálise integrativa, que não é apenas freudiana. Você vai aprender coisas sobre Lacan, aprenderá sobre Erich Fromm, aprenderá sobre Melanie Klein, Bion, Winnicott. Ou seja, a psicanálise, né, é muito maior do que tem sido apresentada aí por alguns. Algumas pessoas, né, querem apenas o lucro, querem vender facilidades para pessoas preguiçosas. Não caia nesse canto da sereia. Você já sabe, se quiser conhecer mais, entre no nosso canal, né, dê aí o seu like, compartilhe e, se não fez ainda isso, se inscreva no nosso canal. É assim que você nos ajuda a continuar a nossa missão de divulgação. Você vai encontrar aí no canal vários vídeos sobre diversos assuntos, porque o objetivo é este, né? Crescer e fazer com que outras pessoas também cresçam. Um abraço a todos vocês e até a próxima vez.